Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o Teacher Matheus e vamos à revisão de inglês do nosso primeiro bimestre. Certo. Então, uma das coisas que a gente aprendeu esse bimestre foi sobre substantivos contáveis e não contáveis. E aqui é bem tranquilo a gente entender o que é um substantivo contável e não contável. Né? Então, ele é contável quando a gente consegue utilizar somente números para quantificar uma coisa. Né? Então, olha lá, exemplos: two dogs, three cats, four people, five girls. Então, aquilo que a gente consegue utilizar efetivamente só um número para contar, a gente chama de contável. Agora, a gente chama de não contável quando o só utilizar os números não é possível para quantificar alguma coisa. E aí a gente precisa da ajuda de alguma unidade de medida para fazer essa contagem. Né? Então, exemplos, né? 100 ml de água, 200 gramas de farinha, 2 copos de suco, né? Então a gente não consegue olhar para o suco e falar, olha, aqui tem 84 sucos, né? Ou então olhar para a água e falar que tem 120 águas. A gente não consegue fazer isso. Né? A gente precisa, então, de uma unidade de medida que ajude a gente a fazer a contagem desse substantivo, tá? Então, substantivos contáveis, conseguimos utilizar somente números para contar. Substantivos não contáveis, a gente necessita da ajuda de alguma unidade de medida, né, para fazer essa contagem. Tudo bem? Depois a gente aprendeu sobre some e any, que são palavras que mudam a tradução, dependendo do contexto, dependendo da situação. Começando pelo some. O some, ele pode significar tanto um pouco de ou alguns ou algumas. Ele significa um pouco de, quando acompanhado de uma palavra no singular, e pode significar alguns ou algumas se estiver acompanhado de uma palavra no plural. Então, olha lá, some water. Então, water aqui nesse caso, né, tá no singular. Então, some water, um pouco de água. Some apples, algumas maçãs. Então, nesse caso aqui, apples está no plural, né? Então, some muda a sua tradução para algumas. Some students, alguns alunos. Então, students está no plural, né? E aí a gente muda a tradução do some, nesse caso, para alguns, ok? Então, o some, ele muda o seu significado de acordo com o singular e o plural. Já o N, né, ele muda o significado dependendo se a frase for afirmativa ou negativa. Então, olha lá, ele significa qualquer em frases negativas, porém significa nenhum em frases negativas. Então, vamos primeiro numa frase afirmativa. Any person can learn math. Então, qualquer pessoa pode aprender matemática. I don't have any money. Então, olha lá, uma frase negativa pela presença do don't, né? I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Então a gente muda a tradução de N nesse caso para nenhum. Ok? Então aí, substantivos contáveis, não contáveis, some e any. A gente viu também um pouquinho sobre advertising, sobre anúncio, né? Então, o anúncio, se a gente tivesse que é, explicar o que é um anúncio, ele é um gênero textual que visa apresentar um produto ou um serviço ao público. Anúncios, no plural, né, fazem uso de texto multimodal, né? O que é um texto multimodal? É um texto que mescla elementos verbais, né, palavras, e não verbais. Então, imagens, cores, formas, tamanhos, né? Então, a gente chama esse texto de texto multimodal, quando mistura as palavras e as imagens, formas, cores, enfim, né? Muito bem. Vocabulários. Cooking methods, então, formas de cozinhar. Então, a gente tem as palavras cooked, cozido, roasted, assado, preserved, em conserva, fried, frito e raw, cru. Perdão. A gente também viu um pouquinho de vocabulário de alimentação saudável. Então, algumas palavras como lettuce, alface, tomato, carrot, cenoura, beet, beterraba, rice, arroz, beans, feijão, egg, ovo, beef, cuidado com a palavra beef, que a palavra beef a gente não traduz para bife, né? Beef em inglês é a carne bovina, não é bife. Bom, pork, a carne suína, a carne de porco. Chicken, o frango. Algumas frutas, banana, apple, grapes, watermelon, pear, ok? Então, um pouquinho de vocabulário aí sobre alimentação saudável. E, por fim, a gente tem o vocabulário de medidas culinárias, de cooking measurements, né? Então, cup é a xícara, teaspoon, a colher de chá, tablespoon, a colher de sopa,
e a pinch, uma pitada, ok? Eu recomendo que vocês assistam a esse vídeo pelo menos mais uma vez, para poder conseguir memorizar todo o conteúdo que está aqui, ok? E espero que vocês consigam fazer um bom desafio. Bom, então, nos vemos. See you!